Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, dando prosseguimento à resolução de exercícios relacionados a segmentos orientados e vetores da matéria de geometria analítica, a gente vai resolver esse exercício número 2, no qual o enunciado diz para a gente que a figura representa aí um hexágono regular ABCD EF de centro em O, e ele pede para que a gente escreva a soma de vetores b menos a mais c menos a mais d menos a mais e menos a mais f menos a em função apenas de um vetor, que no caso é o vetor O menos a, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, para resolver esse exercício de forma mais simplificada possível, vai ser passar aí todos esses vetores que estão na notação de Grassmann aí do enunciado, eu vou passar todos esses vetores para uma notação vetorial. Então vamos começar escrevendo os nossos vetores. A gente tem b menos a, que a gente sabe que é a mesma coisa que o vetor AB. A gente tem o nosso vetor AC, que é C menos A. Continuando a soma, a gente vai ter AD, o vetor AD, mais o vetor AE, mais o vetor AF. E todos esses vetores aqui em função do nosso vetor O menos A, que é a mesma coisa que AO. Bom, eu vou simplificar mais um pouco, pessoal. Ao invés de eu deixar AB, eu vou chamar esse meu AB de U. O meu AC eu vou chamar de V. O meu AD eu vou chamar de W. O meu AE eu vou chamar de X. O meu AF eu vou chamar de Y. E por fim, o meu vetor AO, ele vai ser o meu Z. Tá certo, pessoal? E aí o que a gente vai fazer daqui em diante vai ser escrever todos esses vetores aqui do U até o Y como uma soma de vetores, para que eu possa jogar todos esses vetores escritos agora como uma soma nessa equação maior aqui e simplificar até que eu chegue aí numa equação que só dependa do nosso Z, que no nosso caso é o vetor AO, como ele pede aqui no enunciado, né? Para a gente escrever todos esses vetores em função do vetor O menos A, que é a mesma coisa que AO. Beleza, pessoal? O primeiro vetor, então, que a gente vai escrever como uma soma vai ser o nosso vetor U. O nosso vetor U, quem que é, pessoal? Nosso vetor U é esse cara que sai de A e vai para B. Deixa eu só arrumar ele aqui. Ficou meio inclinado, tá aqui. Então, esse aqui é o nosso vetor U e eu consigo escrever ele com uma soma de vetores. Quais vetores, pessoal? Eu consigo escrever ele como sendo a soma de Z mais o vetor Y com sentido alterado. Por quê, pessoal? O nosso vetor Z, ele é o vetor AO, né? É esse cara aqui. Esse cara aqui. E a gente tem também o nosso vetor Y, que no nosso caso é esse cara aqui, que sai de O e chega até F. Mas eu preciso alterar o sentido do meu vetor Y, né, que sai de A e vai para F. Eu preciso que esse vetor ele saia de F e chegue em A. Por quê, pessoal? Para que eu consiga pegar esse meu vetor aqui, então vamos só copiar ele aqui e jogar ele aqui em cima, aqui, coincidindo com a extremidade do nosso vetor U, né, que no caso é o AO, e também coincidindo com a extremidade do nosso vetor U, né, pessoal? E com isso a gente fecha aqui o triângulo da nossa soma. Então, o nosso vetor U pode ser de fato escrito como sendo Z mais o nosso vetor Y com um sentido alterado, né, pessoal? Continuando então aqui tentando escrever todos os nossos vetores aí como uma soma, a gente vai tentar escrever agora o nosso vetor V, certo, pessoal? O nosso vetor V, por sua vez, ele pode ser escrito como uma soma de Z, do vetor Z, mais o vetor U. Então, se a gente ver aqui no nosso desenho, vamos só apagar esses caras aqui.
Então vamos apagar. O nosso vetor V, quem que é, pessoal? Deixa eu selecionar ele aqui. Nosso vetor V é a mesma coisa que o vetor que sai de A, com origem A, e extremidade em C. E eu estou escrevendo ele como uma soma do meu vetor AO, que é esse cara aqui, mais o vetor U, que no caso é o vetor que sai de A e chega até B. Então, se eu transportar esse cara aqui para baixo, a gente fecha, né, a nossa soma de vetores e consegue aí, então, escrever o vetor V com uma soma de Z e U. Certo, pessoal? Só que repara numa coisa, aqui em cima a gente escreveu o vetor U já em função de Z e de Y. Então o que eu vou fazer vai ser basicamente substituir esse meu U pelo que eu tenho aqui em cima, que no caso o meu V então vai ficar Z, mais o U que agora é Z menos Y. E isso vai dar pra gente 2Z menos Y. Certo, pessoal? Próximo vetor aí que a gente vai tentar escrever como uma soma de vetores é o nosso vetor W. O nosso vetor W, ele é o vetor AD. Eu posso escrever ele como sendo a soma de V do nosso vetor V mais o vetor Y. Então, graficamente, vamos representar esses vetores. Antes, deixa eu só apagar esses daqui. Vamos apagar esses caras aqui. Então, o nosso vetor W, que é a mesma coisa que A até D, eu vou escrever ele como uma soma de V, que é o vetor V, é aquele que sai de A e chega até C, e também do vetor Y, que é o nosso vetor AF, esse cara aqui. Então, pessoal, se eu transportar esse meu vetor AF para fechar a nossa soma, veja que veja que a origem do nosso vetor AF coincide com a extremidade do nosso vetor V, e com isso as duas extremidades, tanto de Y quanto do nosso vetor AD, que no nosso caso é o W, coincidem, e portanto eu fecho aí o nosso triângulo da soma de vetores, né, pessoal? Então, com isso a gente consegue escrever o nosso vetor W como a soma de V mais Y. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu aqui em cima, né, pessoal? Esse meu V aqui, eu simplifiquei ele e cheguei em 2Z menos Y. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, o meu V, ele vale, na verdade, deixa eu só trocar a caneta aqui. Nosso V, ele vale, conforme a gente chegou ali em cima, 2Z menos Y, mais esse Y aqui. Eles têm sinais opostos, né? Menos Y mais Y, eu posso cortar. Com isso, a gente tem que o vetor W é igual a 2Z. Beleza, pessoal? Qual que é o nosso vetor agora? É o vetor X. Então, vamos escrever o nosso vetor X como uma soma de vetores, que no nosso caso a gente pode escrever como sendo a soma do vetor Z mais o vetor Y. Por que, pessoal? Vamos ver aqui no nosso hexágono, vamos representar esses nossos vetores nesse nosso hexágono que foi dado aí no enunciado. A gente tem o vetor X, que é aquele compreendido entre A e, tá certo, pessoal? Esse é o nosso vetor X, certo? E aí eu tô falando que ele pode ser escrito como a soma do vetor Z. Quem que é o nosso vetor Z? É o nosso vetor que sai de A e chega até O. E também como a soma de Y, né, pessoal? Quem é o nosso vetor Y? É o vetor AF. Então, vocês concordam, pessoal, que se eu transportar esse meu vetor AF, que é, na verdade, meu vetor Y aqui para baixo, deixa eu só rotacionar um pouco, a gente novamente consegue fechar o nosso triângulo da soma e representar aí o nosso X
como uma soma de z mais y. Tá certo, pessoal? Nesse caso aqui, a gente não tem como substituir o z e nem o y, né? A gente não tem aqui nessas três equações uma relação para substituir eles. Então vamos só apagar esse sinal de igual aqui. Beleza. E o nosso próximo vetor aí para a gente escrever como uma soma de vetores vai ser então o vetor y, que no nosso caso é o AF. Deixa eu alterar a caneta aqui de novo. Beleza, nosso vetor y. E o nosso vetor y, pessoal, eu vou escrever como sendo a soma de x, do vetor x, mais o vetor z com o sentido oposto. Tá certo, pessoal? Vamos ver como é que vai ficar então o nosso hexágono aqui graficamente. De novo, vamos apagar aqui os vetores da outra solução, da outra soma. Aí, beleza. Então, a gente tem o vetor y, né, que é igual a f. Então, esse meu vetor AF é esse cara aqui, que sai de A e chega até F. E eu estou escrevendo ele como a soma do vetor x mais o inverso do vetor z. Quem que é o nosso vetor x, pessoal? É o vetor AE. Ou seja, é esse cara aqui, AE. E quem que é o nosso vetor z, pessoal? Nosso vetor z é esse cara que sai de A e chega até O. Então, pessoal, vocês concordam que se eu alterar o sentido desse cara aqui, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar saindo de O e chegando até A. E se eu pegar ele aqui, ó, deixa eu só tentar pegar esse cara aqui, transportar ele aqui, a gente consegue fechar novamente o nosso triângulo aí da soma de vetores. Com isso a gente consegue escrever y em função de x e do inverso de z. Tá certo, pessoal? Além disso, a gente tem como simplificar também isso aqui, né, pessoal? Porque a gente sabe quem que é o nosso x. O nosso x ele é escrito como a soma dos vetores z e de y. Então, vamos escrever aqui novamente. Deixa eu alterar a caneta aqui que eu sempre esqueço. Tá aqui. Então, nosso vetor x é z mais y mais menos o vetor z. Então, eu posso de novo dar uma simplificada aqui, né, pessoal? Posso cortar z com z e isso vai resultar, o meu vetor y vai ser igual a y, certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Tendo então escrito todos os nossos vetores aqui como somas de vetores, eu vou substituir eles nessa nossa soma, nessa nossa equação principal aqui, para eu tentar chegar aí então numa relação em que eu só tenho apenas z. Então vamos lá. Primeiramente a gente tem o nosso u, né, pessoal? Quem que é o nosso u? É o vetor z mais menos o vetor y, certo? A gente tem mais o v, quem que é o v? É 2z menos y. A gente tem também o nosso vetor w, quem que é o nosso vetor w? É 2z. Além do w, a gente tem o vetor x ele é z mais y, aqui, e a gente tem também o vetor y, que a gente viu aqui, que é igual a y. Beleza. Então, vamos começar a simplificar tudo que a gente tem aí para chegar numa equação em que a gente só tem a z. Então, esses dois caras aqui, ó, esse menos corta com esse mais, esse menos corta com esse mais. Com isso, a gente vai ter z mais 2z mais 2z mais z
E isso aqui, pessoal, z mais 2z mais 2z mais z é igual a 6z. Certo, pessoal? E o meu z, ele na verdade é o quê? Meu z é o vetor AO. E o meu vetor AO, na notação de Grassmann, dada aqui no nosso enunciado, é o vetor. Então vamos colocar aqui o 6, é o vetor O menos A. Certo, pessoal? Com isso a gente consegue então escrever toda essa nossa soma dada aqui no enunciado em função apenas do vetor O menos A. A gente chegou aqui que essa soma inteira pode ser escrita como 6 vezes O menos A. Certo, pessoal? Esse é um exercício bem interpretativo, né? Eu diria, para a gente escrever, né, os vetores em funções aí de somas, né? E a gente consegue então escrever aí toda aquela soma em função de um único vetor. Tá certo, pessoal? No vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu joinha, se inscrevam no canal e valeu, pessoal. Até a próxima.